Olá, Diego Mangabeira aqui. Nesse vídeo eu quero falar com vocês, nesse podcast, sobre como ter um despertar espiritual e 3 hacks para induzir um despertar espiritual. Espiritualidade, primeiro de tudo, a gente tem que começar a desmistificar também o que as pessoas entendem sobre espiritualidade. Na maior parte das vezes, as pessoas elas tendem a elevar com o sentido de religião, mas não é bem assim. Espiritualidade, a palavra, na língua portuguesa, vem de espíritus, do latim espíritus, que significa espírito. Mas, ao mesmo tempo, a palavra espíritus, em latim, veio da palavra spirare, que significa respirar, que veio, na verdade, do indo-europeu, do Atman. E o Atman veio de umas outras línguas, que na verdade são línguas milenares em relação às antigas civilizações, que significavam sempre sopro de vida, conexão com o que nós chamamos de universo, Deus, Buda, Krishna lá, grande arquiteto do mundo. E quando a gente pensa nessa perspectiva, espiritualidade, quando você inspira, agora inspira comigo aí, e expira, você sente o quê? Uma completude, você sente na verdade que está cheio do controle dentro de você, consequentemente essa soberania que você tem, uma das leis aí que nós explicamos, leis do universo, da lei natural. E quanto mais você sente isso dentro de você, mais forte você fica, mais certo em relação às suas decisões. Fora isso, a clareza em relação aos pensamentos, às emoções, às atitudes ficam cada vez mais fáceis de serem diagnosticadas. É óbvio que, na verdade, suas decisões elas tendem a dar mais certo porque elas estão alinhadas. Consequentemente, por exemplo, quando a gente pensa nessa perspectiva, é óbvio que pessoas que, na verdade, têm uma conexão espiritual, elas tendem a ter mais sucesso profissional, nos relacionamentos, saúde pessoal, em relação até, por exemplo, às dificuldades, elas tendem a enxergar as coisas como fosse um olhar 360 graus sobre tudo. E como se faz para ter um despertar espiritual? O despertar espiritual ele é completamente interligado, por exemplo, com aquilo que está acontecendo com você. Você, primeiro de tudo, nós somos seres sensoriais, então nós utilizamos, por exemplo, os nossos sentidos, então a visão, o olfato, então o cheirar, o verbo cheirar. Você tem o paladar, então os sabores, você vai ter as papilas gustativas na língua, você vai ter a audição, então você vai ter os menores ossos do corpo, os ossículos, bigorna, estribo e martelo, que vai bater aí, que a gente chamaria, basicamente, só para título de prático, como fala didático, vai bater no tímpano, levando do nervo auditivo essa mensagem para o cérebro. E fora a gente tem o maior órgão do corpo humano, que é a nossa pele, que basicamente é o tato, a sensibilidade. Então nós somos seres sensoriais. A partir dessa sensibilidade, cada um tem um nível. Não existe aquela pessoa que tem um nível super, que a gente fala superior a todos e o outro inferior. Não, todo mundo, na verdade, tem isso. Inclusive as religiões, cultos, doutrinas costumam, na verdade, criar uma hierarquia, que uma pessoa pode, outra pessoa não pode, outra é médium, outra não é, outra é espiritualizada e não é. Não é a nossa linha, alquimiadamente a gente sempre fala isso, que na verdade não é a nossa pegada, não é nesse sentido, porque quando a gente vai estudar, quando a gente pega as antigas civilizações, por exemplo, conceito, na verdade, corpo, mente, espírito, a tríade sagrada, vamos dizer assim, que está na Trimurti hinduísta, você vai ver no budismo, no Tripitaka a mesma coisa, cristianismo, judaísmo, você vai ver sikhismo, confucionismo, taoísmo, umbanda, candomblé, espiritismo, qualquer linha, vamos pensar assim, sempre tem essa tríade, E a tríade, na verdade, significa que todo mundo, na verdade, tem essa possibilidade, porque todos estamos em crescente evolução, fora isso, na verdade, nível de consciência, e é óbvio que nós não estamos só aqui, nós estamos em várias realidades ao mesmo tempo e, consequentemente, em dimensões. E isso, na verdade, afeta diretamente o seu despertar espiritual. Então, quando a gente analisa, por exemplo, a sensibilidade que você tem nesse instante, nesse exato momento, então pensa comigo agora, nesse exato momento. O que você está sentindo dentro de você em relação a isso? Em relação, por exemplo, sinais. Quais sinais estão aparecendo que estão sendo cada vez mais diagnosticados por você como algo diferenciado? Então é como se fosse antes do despertar espiritual e depois do despertar espiritual. É lógico que esse é um processo, não significa que você vai chegar num patamar, não, agora eu vou estar 100% certo de mim, porque isso é arrogância, E a arrogância precede a ruína, uma frase bem legal aí para você até anotar no caderno, aí onde você estiver, porque vai valer muito a pena. Porque uma pessoa que, na verdade, ela sempre está em crescimento, é óbvio que ela é uma mestre da sua existência, é óbvio que, na verdade, o que vai reger é a humildade, não a arrogância. É uma pessoa que, na verdade,
espiritualizada, no sentido não de religião, mas, né, como eu falei, de respiração, vamos dizer assim, é uma pessoa muito humilde. Não tem a ver com pobreza, né? Às vezes as pessoas falam que pobreza é humildade. Não, uma coisa é diferente da outra. Humildade é um estado de espírito, né? Pobreza pode ser, na verdade, uma pessoa que tem todas as posses do mundo, então ela é rica no sentido material, mas ela é pobre no sentido emocional, mesmo mental, né? O grande lance de tudo, você tem que colocar na sua cabeça. Os sinais já estão sendo mostrados para você há anos. E o que acontece muito com as pessoas, elas acham que, na verdade, o sinal está sendo só mostrado agora. Ou seja, você ainda enxerga o mundo como passado, presente e futuro. E não é assim que funciona. Esses mesmos sinais eles apareceram quando você era criança, esses mesmos sinais apareceram quando você era adolescente, e esses mesmos sinais continuam sendo mostrados, só que agora, na verdade, por causa de vários motivos, e principalmente motivos, eu diria, mais assertivos, mais agressivos, às vezes mais dinâmicos, você colocou uma atenção, né? Então, as únicas duas coisas que você tem na sua vida é tempo e atenção. Então, você colocou atenção naquilo e aí, peraí, alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que mudar. E aí, consequentemente, na verdade, você começou a ver a vida, a sua carreira, o dinheiro, a relação com os seus filhos, a relação com sua família, a relação com o mundo, a relação, por exemplo, com o dinheiro, a relação com os relacionamentos de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. É óbvio que uma coisa puxou a outra, mas nunca é por causa de um motivo específico. Por isso que o despertar espiritual, ele é diferente de cada um, né? Cada um, na verdade, tem uma necessidade, mas cada um, na verdade, faz parte da mesma fonte quântica. Só que, ao mesmo tempo, com essa individualização e a coletividade, que na verdade somos nós, você consegue o quê? Diferenciar a sua evolução de, às vezes, até mesmo se você for irmã ou irmão gêmeo de alguém, né? Até o que a gente fala univitelino, né? Bivitelino, mas se você for univitelino, né? Que veio do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide, vamos dizer assim, só um exemplo prático, tá? Não pode ser no seu caso, mas imagina que você vai ser completamente diferente, a sua evolução vai ser completamente diferente, o seu despertar espiritual vai ser completamente diferente. Então, alguns hacks que podem te ajudar em relação a isso perceba os sinais, né? A primeira coisa, eu já estou falando isso durante o vídeo podcast, mas perceba isso, anota no papel. Não tem como, na verdade, você não se organizar em relação a isso. Espiritualidade não é brincadeira, não é, na verdade, algo só para ser zen, né? Para se conectar e aí, no caso, sair dessa realidade e querer ir para 8D, né? A 8D já está funcionando, vamos dizer assim, como a 3D, a 4, 5, 6, a 18ª, entendeu? Não existe uma escala que uma é melhor, outra pior. São realidades, né? São dimensões. E basicamente, quando você coloca isso para funcionar, você começa a dar valor no momento presente. Então, os sinais, eles estão sendo mostrados agora no momento presente. Então, trabalha agora no momento presente, entendeu? Veja, na verdade, o que você precisa mudar. E isso, na verdade, vai chacoalhar você. Você vai ver em relação, por exemplo, ao seu trabalho. Será que eu estou fazendo alguma coisa que, na verdade, faz sentido para mim? Será que, na verdade, eu estou ganhando o dinheiro que eu mereço ganhar? Será que, na verdade, eu estou num relacionamento que, na verdade, está me fazendo crescer no sentido de corpo, mente e espírito? Será que, na verdade, é uma parceria ou mesmo uma competição, né? Um relacionamento? Fora isso, em relação à sua saúde, será que, na verdade, eu estou cuidando de mim ou estou cuidando dos outros? Ou mesmo, o que acontece muito com as pessoas, elas valorizam mais os outros, esquecem delas, né? E aí o que acontece muitas vezes, na verdade, você está sofrendo, você está passando anos a fio, e basicamente você não tem dado a atenção devida. Mas para os outros você faz. Aí falaram que isso é caridade. Isso não é caridade. Eu nem gosto de usar essa palavra caridade, porque foi tão deturpada em relação ao longo da história da própria humanidade, que na verdade hoje caridade é uma obrigação, ou mesmo se as pessoas não fazem caridade, né, entre aspas, elas são mal vistas. Então, assim, muito cuidado em relação às significações, né? Porque, na verdade, é completamente errada, inclusive da origem da palavra, se você analisar, que chama etimologia. Segundo hack que eu recomendo para você os seus pensamentos, eles tendem a ficar mais rápidos, tá? Então, assim, o raciocínio, então, a parte do neocórtex, que é a parte de cima do cérebro, é mais avançada. Até a gente pode falar do pré-frontal, que é da tomada de decisão, né? A gente tem até um conceito que chama neuroplasticidade, que é o quê? A capacidade que o seu cérebro tem de se renovar, inclusive tomar decisões diferentes, né? Então, como se fosse entre aspas, um conceito de ressurreição em vida, né? Seria um conceito da fênix, tá? Então, você morre e volta à vida muito mais forte. Então, é nesse sentido que o seu cérebro também trabalha. Então, por quê? A lei natural, ela está e é dentro de qualquer coisa que habita, inclusive dentro do seu próprio corpo. Então você vai perceber que seus pensamentos são mais acelerados, não significa que é ansiedade. Às vezes as pessoas vão para o médico, vão para um terapeuta, psicólogo, psiquiatra e acham que isso é ruim. Não, muito pelo contrário. E é lógico que ele ou ela não vai falar isso, né? Por isso que eu estou falando, você vai sentir, né? E entra o terceiro hack, que é onde que você vai sentir? No coração. Para você ter uma ideia, né, o coração sempre foi a válvula de conexão com a nossa própria espiritualidade. Quando a gente fala até no coração, a gente fala do princípio da vibração.
né? Então, assim, perceba que alguma coisa está vibrando dentro de você. É lógico que as ondas eletromagnéticas, que nós falamos muito aqui, até mesmo sobre a coerência psicofisiológica, porque nós fazemos parte do Instituto HeartMath, nós estudamos isso muito a fundo, cientificamente falando, e é óbvio que, na verdade, você vai sentir que você engrandece o seu próprio corpo, você começa a criar conexões, e é lógico que as experiências que você tem atraído para você são completamente diferentes do que você tinha no que nós chamamos de passado. Então perceba que esses sinais vão te levar para o próximo passo, isso te leva ao desconhecido também. O desconhecido não é muito bem visto por você, porque na verdade você não gosta do desconhecido, você prefere ficar na sua zona de conforto, por assim dizer. E é óbvio que na verdade isso afeta diretamente como você está vivenciando agora. Então perceba, dê uma chance. Dê uma chance para você e perceba que você, ao invés de se sentir pior, você vai se sentir melhor. Mas ao mesmo tempo, vai te incomodar. E é normal isso. É normal se sentir incomodado, porque as coisas tendem a sair dos trilhos, né? Por exemplo, as experiências nem sempre vão ser boazinhas, né? O despertar espiritual, por exemplo, para mim, foi no sentido de quase morte, né? Para você pode ter sido diferente. Mas o grande lance é, sempre vai ter alguma diferença. Então, por isso, respeite os sinais, sinta dentro de você, aumente, por exemplo, o seu autoconhecimento em relação a tudo que você faz e, consequentemente, tenha em mente que, na verdade, todo o seu mundo ele vai deixar de existir. É como se, na verdade, fosse um caos, uma destruição para a ordem, que é para a construção. Isso, na verdade, é um fator, né, alquímico, esotérico, místico, no caso, que vai acontecer com você e vai ser natural. Algo precisa ser destruído e algo precisa ser construído. É como a gente fala até na lei da correspondência. O que está em cima é o que está embaixo, o que está embaixo é o que está em cima. E é isso que vai acontecer com você. Então se permita viver de uma forma diferente e se permita ter um despertar espiritual. É óbvio que a gente quer te ajudar, né? Sempre. Se você quer contar com a nossa ajuda, clica no primeiro link da descrição, aqui no vídeo, ou mesmo no podcast, para você conferir aí de perto um dos treinamentos que vão poder acelerar esse processo de despertar espiritual dentro de você, tá bom? Então é só clicar, primeiro link da descrição para você ter mais informações sobre esse treinamento, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você, a gente se vê em próximos vídeos e podcasts. Um abraço!